Olá pessoal, estamos aqui nessa segunda-feira, 17 de junho, continuando com a nossa lição O Melhor Presente do Céu, ainda baseado no livro de Zacarias, que tem como verso para memorizar: o Senhor seu Deus, naquele dia, os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. A lição de jovens hoje, nessa segunda, 17 de junho, tem por título Restauração. Se formos analisar um pouco da questão do patriotismo que existe entre nós. Por exemplo, não é o meu caso, nunca saí do país, mas algumas pessoas quando saem do país, ou até mudam de estado ou de cidade, sempre elas ficam em seu coração aquele desejo e aquele encanto pela sua cidade natal. Sempre fica aquele amor, né? Por exemplo, Copa das Confederações agora, algumas pessoas estão fora do país, mas quando veem a seleção jogando, mesmo elas estando em outro país, o coração ainda é da sua cidade, do seu país natal. Se lembra, né? E isso, sempre fica aquele ânimo, aquela recordação. E aconteceu mais ou menos isso também com o povo de Jerusalém, com o povo quando estava lá cativo em Babilônia. Aí eles tinham saudade de Jerusalém, tinha aquela saudade no seu peito. E Jerusalém estava numa situação de destruição. Qual era o maior desejo deles? Era reconstruir a cidade como nós, com esse amor que nós temos pela cidade natal, pelo país natal, queremos ver o melhor, queremos que esteja da melhor forma. Então aquele povo, no período de Zacarias, eles estavam com esse desejo também de poder reconstruir Jerusalém e poder colocar novamente a cidade para cima. Mas quando eles voltaram do exílio, eles tiveram um problema. Tinha algumas tribos ali circunvizinhas a Jerusalém que estavam tentando interromper aquela reconstrução. E eles até conseguiram, através de uma carta do rei da Pérsia, que ordenava que aquelas obras de reconstrução de Jerusalém fossem paradas. E eles só conseguiram retornar depois, quando Dário assumiu o poder, né? Então, assim como aquele povo, assim como nós desejamos, aquele povo também desejava instituir uma antiga glória a Jerusalém. E Zacarias trouxe essa imagem de esperança para aquele povo, dessa possibilidade, dessa nova glória, dessa glória novamente naquela cidade, através dessa reconstrução, dessa restauração, que era o propósito de Deus revelado através de Zacarias. E ele trouxe, através de Zacarias, Deus disse o seguinte, lá em capítulo 12, verso 10. Olharão para mim aquele a quem transpassaram e chorarão por ele. Antes, vem falando a respeito da restauração da cidade, da destruição dos inimigos, com a vinda desse Messias prometido. Mas nós vemos aqui que com esse verso ele não fala a respeito da restauração de um reino terreno. O foco aqui é o reino celestial, é o reino que o Messias viria para restaurar, não necessariamente as estruturas terrenas, mas principalmente as estruturas espirituais daquele povo, de forma que aquele povo pudesse ser restaurado de verdade e pudesse viver com ele eternamente no céu, né? Era o plano da salvação que Zacarias veio trazer através desse Jesus Cristo prometido, né? E essa mesma esperança de salvação que Zacarias trouxe para aquele povo é a mesma que deve viver em nós hoje, esse desejo de restauração espiritual, a qual nós só teremos de forma completa com a vinda de Cristo. Então que nós, assim como aquele povo aguardou isso com muita fé, que nós possamos também continuar aguardando. Pois é, a lição de adultos, ela trouxe justamente, já especificamente sobre esse Jesus que veio restaurar. Mas restaurar o quê? Como o Carlos já tratou muito bem. Só que a lição de adultos, ela trouxe a questão do falsas expectativas. Porque justamente o povo de Israel, nesse período que o Carlos trouxe, eles esperavam a restauração de Jerusalém. Mas no período que a lição de adultos trouxe, eles esperavam a restauração do governo de Israel, dominando as nações circunvizinhas, e até mesmo a restauração do governo mesmo em si, Israel podendo ter a sua própria autonomia política. E os discípulos e as pessoas que estavam próximas a Jesus também esperavam isso na primeira vinda de Jesus aqui na terra. Viu Jesus como um líder político que restauraria esse poder de Israel. Só que, ao contrário disso, Jesus, como sendo o rei da paz, Jesus veio para trazer justiça, salvação e paz para eles, espiritual. E totalmente isso, apenas isso. Porque para que Jesus pudesse alcançar isso que eles estavam querendo, ele teria que ser o Senhor da guerra, porque as nações eram conquistadas ou
tinha o seu poder de volta através da guerra, através de dominar os outros, tal, não. Mas Jesus veio trazer justamente uma mensagem adversa a isso. E o interessante é que a lição traz para nós uma coisa interessante, as falsas expectativas. Muitas das pessoas, até mesmo os próprios discípulos, tiveram uma grande decepção quando Jesus foi pendurado na cruz. É porque eles achavam que Jesus os salvaria do domínio romano, mas não. E muitas das pessoas, quando aconteceu isso, elas voltaram suas costas para Jesus. A lição trouxe para nós o momento da entrada triunfal. Jesus entrando ali montado no jumentinho, tal, como Zacarias tinha predito e como foi confirmado nos evangelhos. E depois disso, algumas semanas depois, aquelas mesmas pessoas, ao ver que Jesus não faria o que elas esperavam, elas abertamente pediram que Jesus fosse crucificado e ficaram contra ele. Então, a lição traz para nós uma coisa interessante. Por exemplo, se você reivindicar uma promessa de cura ou de vitória sobre um pecado e as coisas não acontecerem como você espera, qual vai ser a sua reação? Por exemplo, quando a gente pede algo a Deus, a gente confia que Deus é o Deus que provê as coisas para nós, que nos dá tudo, e não acontecer da forma como nós esperamos, qual será a nossa reação? Isso a gente tem que pensar, e nós devemos ter uma fé inabalável de que Ele sabe o melhor de tudo. Por quê? O povo de Israel buscavam Jesus que os salvaria do jugo romano, e eles não tinham noção de que Jesus estava ali para nos salvar do jugo do pecado, para nos salvar do jugo de uma terra ruim e pecaminosa, para lhes dar a eternidade. A gente tem que ter isso em mente. Esse Jesus está guiando e trabalhando para nos dar a eternidade, não às vezes coisas que fazem parte da nossa expectativa apenas terrestre. Temos que ter isso em mente. É isso aí, pessoal. Até amanhã.